Um minuto para a pergunta. Bom, professor Anísio, recentemente nós tivemos um protesto aqui na área 2, que foram as salas de aula. Aliás, eu gostaria, talvez se fosse bom desligar esse ar-condicionado para ficar no calor aqui, para o senhor sentir como é que é ficar no quentinho. Porque eu dou aula, já dei aula de sala quente, eu sei que não é nada agradável. Essa universidade tem ambientes climatizados em todos os lugares, menos na sala de aula. Sala do professor tem, escolaridade tem, secretaria tem, todo lugar tem ambiente climatizado. Mas a sala de aula parece que não é um ambiente de trabalho. Como se não tivesse pessoas lá dentro que precisassem aprender. Então, essa é a questão. O que está acontecendo com essa universidade? Por que a gente está tratando tão mal nossos estudantes aqui de engenharia, como, por exemplo, fazer o coitado assistir aula de 7 às 9 da manhã, e depois passar o dia todo sem ter aula e assistir aula de 6 às 8 da noite, impedindo ele de estagiar? Então, essa era a pergunta. Eu queria aproveitar, professor Gilson, meus 2 minutos, para lhe dizer que o senhor que cometeu uma grande calúnia contra mim. Eu não esperava isso do senhor. O senhor jamais ouviu da minha boca qualquer frase que diga respeito a qualquer tipo de acusação ao professor Pierre, que, aliás, eu respeito, não conheço a sua trajetória e não cabe a mim julgá-lo. Então foi uma calúnia que o senhor disse que eu teria dito, ou que alguém que me apoia teria dito que foi o professor Pierre que fechou a RU. O senhor não vai encontrar em lugar nenhum depoimento meu ou de qualquer das pessoas que representa a minha proposta algo nessa direção. Eu refuto veementemente essa afirmação de sua parte. Aproveito para dizer que ninguém conhece melhor o restaurante universitário do que eu. Eu entrei nessa universidade em 1973, eu passei 5 anos morando na casa do estudante, eu almocei e jantei todos os meus 5 anos no restaurante da época. Nos finais de semana ele era fechado, fui eu, juntamente com muitos na época, que lutamos para abrir o restaurante nos sábados e nos domingos para a casa do estudante. 18 anos depois, o restaurante foi reaberto pelo reitor Amaro Príncipe, pela sua administração, e isso se deve muito ao movimento estudantil, que no ano de 2004 apresentou mais de 5 mil assinaturas ao ministro Tarso Genro na época. O restaurante ele está reaberto. Hoje são 3.800 refeições, 3.000 meio-dia, 800 à noite. Metade dessas refeições é de graça, a outra metade paga R$3, quando o custo na verdade é de R$100. A UFPE alocou R$3.700.000 esse ano para o restaurante universitário. Nós vamos ampliar o RU, nós vamos passar de 3.800 progressivamente até chegar na capacidade dele, que é no pleno funcionamento a 10.000 refeições. Nós estamos construindo o espaço, nós vamos construir o espaço de convivência ao lado do RU para que ele possa ser ampliado, e evidentemente que nós vamos ampliar para os técnicos administrativos e para os professores, como existiu na época que eu aqui estudei. Quero dizer que a proposta de fortalecer o restaurante universitário, ela é fundamental e ela está dentro de uma visão que nós chamamos de um projeto de humanização do campus, onde o conforto dos estudantes, dos técnicos e dos professores tem que ser colocado como prioridade. Especificamente em relação à área 2, uma das alas do prédio deverá, professor Pierre, começar a funcionar com a climatização nos próximos dias. A subestação de 1,150 kVA, ela foi implantada recentemente. 35 splits foram comprados desde o mês de outubro, então nós teremos proximamente toda a área dos climatizados. Enquanto isso não aconteceu, o Centro de Tecnologia e Geociências, solidariamente com o CCRN, porque é de nosso interesse que todos os nossos estudantes tenham uma excelente qualidade de vida, as aulas estão sendo colocadas no Centro de Tecnologia. Gostaria de falar. Candidatos que eles escolar e virtual, da pergunta e da resposta em si. Mas depois de uma calúnia dessa aí, tem que responder. Só calúnia nessa campanha. Bom, em relação à questão da funcionária, eu citei o processo. Esse caso é emblemático. Precisou os alunos saírem de surdo aqui, parece que para a reitoria ouvi-los, depois de anos com os ar-condicionados quebrados, assistindo aula, e aqui na área 2 ainda bate o sol dentro da sala de aula, então o aluno cozinha e frita ao mesmo tempo. Então, é um caso único aqui dentro. Então, mas isso, em vários outros lugares, a gente tem o mesmo problema. E a proposta do movimento Nova UFPE é de instalar ar-condicionado e projetor em 100% das salas de aula, e isso a própria universidade já possui recurso.
Ao invés de fazer fracionamento de despesas com microprojetos, a gente vai colocar e alocar esses recursos para a compra desses aparelhos. E o segundo ponto, que aí o professor Adilson não respondeu, vai ter agora a réplica para poder responder, em relação aos horários de aula. Por que o estudante lá do CTG tem que assistir a aula de 7 às 9 da manhã e depois assiste de meio-dia às 2 e depois assiste de 6 à noite às 8 para o bonitão do professor e trabalhar lá fora, enquanto ele, o estudante, fica sofrendo, não pode arrumar estágio, quando a gente podia organizar como é lá no curso de administração. O aluno tem aula de 8 até meio-dia, quando não é horário integral, quando tem 4 horas. É lógico que quando é horário integral a situação muda, mas mesmo assim a gente pode organizar os semestres de forma que o aluno possa estagiar, porque garantir a empregabilidade de todos, essa é a função do reitor, essa é a função do gestor. Mais da metade dos cursos de graduação da UFPE estão tendo suas reformas curriculares sendo elaboradas pelas coordenações de curso, pelos colegiados, a quem compete a definição das grades curriculares. Uma vez eles elaborados, eles vão para a Pró-Reitoria Acadêmica para apreciação nas câmaras. Por outro lado, eu volto à questão do projeto de humanização da UFPE, onde evidentemente as grades curriculares fazem parte. Qual é a situação? Nós reabrimos o restaurante da universidade, duplicamos as casas de estudante, porque nós sabemos que mais de 40% dos estudantes da UFPE são de origem popular, então precisam de outros estados, inclusive, precisam do restaurante, precisam da casa do estudante, precisam de bolsas de manutenção. Nós mais do que triplicamos as bolsas de manutenção acadêmica, as bolsas de iniciação científica, com recursos da própria universidade. Em Caruaru, nós está em vias processo de construção do restaurante universitário, das casas, assim como em Vitória. E a internet deverá começar a circular no meio desse ano ainda.